Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe o nosso estudo. Mais uma lição de número 2 dessa revista com esse tema importantíssimo, a Igreja em Jerusalém. Aqui nessa lição de número 2, nós temos a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Então, para você que é professor, para você que é instrutor bíblico, aqui nós vamos fazer um comentário, nós vamos tentar ser ágil em nosso comentário para ganharmos tempo, para nortear você, instrutor bíblico, professor, a ter um conteúdo a mais, alguma informação a mais para você trazer para os seus alunos. E para você, querido ouvinte, que às vezes está em busca de um estudo bíblico, que está estudando o livro de Atos e chegou até o nosso vídeo, você também irá encontrar informações preciosas. Creio em Deus que você receberá um conteúdo rico na palavra dele e que nós possamos seguir juntos para mais uma lição. Então, essa lição de número 2 tem como texto áureo Atos capítulo 2, versículo 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Texto áureo é o texto de ouro do nosso tema, né? Dessa igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E esse texto de Atos 2:42, nós vemos que é um texto muito utilizado quando a gente ouve pregações, estudos bíblicos, ou quando alguém utiliza-se do argumento de trazer para a nossa mente que a igreja deve ser perseverante, que os irmãos devem viver em comunhão, em harmonia. Então, Atos 2 é um texto-chave, sempre vem à nossa mente quando nós vamos mencionar perseverança, orações, comunhão, harmonia. Isso é muito importante. E a verdade prática diz assim, ó, a igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais. Um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblica. E aqui nós temos na nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ver isso, e já na introdução, bem no comecinho, que hoje em dia a igreja ou as igrejas atuais, elas precisam voltar os seus olhos para a igreja primitiva, para o passado, na perspectiva de como era a vida daqueles irmãos, a vida daqueles apóstolos, de como a igreja em si, né, o ajuntamento, o agrupamento de pessoas vivia durante aquele período, para que hoje nós possamos ter base, voltar às raízes, olhar para o passado, para que o nosso presente e o nosso futuro, eles sejam para a glória de Deus, que a igreja ela seja uma base, um alicerce para os novos irmãos, né, os novos convertidos, e também para os irmãos já com conhecimento mais sólido, irmãos mais firmes na palavra. Para isso, nós precisamos continuar como a igreja em Jerusalém, que era o modelo, a seguir esse modelo, a olhar para trás, aprender com eles, para que hoje nós não cometamos erros e que nós possamos viver de fato como eles viviam, da melhor forma, para que o evangelho consiga ganhar espaço, consiga alcançar novos corações, que nós, como seres humanos, como filhos de Deus, como testemunhas de Cristo, nós possamos, com o nosso testemunho, com o nosso modo de vida, com as nossas palavras, com o nosso caráter, né? O nosso estilo de vida mesmo, ganhar mais e mais corações. Atos 2, 37 ao 47 vai ser a nossa leitura bíblica em classe. Eu gostaria de fazer ela com vocês. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos.
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Texto perfeito, mostrando, né, o estilo de vida da igreja primitiva, de como eles viviam em comunhão no templo, partindo pão em casa, repartindo, vendendo todas as suas propriedades e fazendas, e de acordo com a necessidade de cada um, eles compartilhavam, viviam desprovidamente de qualquer tipo de desejo deste mundo. O desejo deles, o coração deles estava em Cristo, para Cristo e por Cristo. A vontade era alcançar mais e mais almas. E o texto diz que a cada dia congregava, ajuntava, reunia o Senhor almas à igreja, àquela congregação. É o texto que nos diz aqui no finalzinho, ó, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É o mistério, né, da igreja, o milagre da pregação, fazendo com que almas e mais almas se convertam ao único Senhor. Nós temos na introdução, por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. E demais igrejas aqui, inclusive, gostaria de fazer um adendo a você, querido professor, instrutor bíblico. Quando você for fazer a sua lição, se você estiver acompanhando junto com a sua lição física, anote, marque esses textos que eu grifei. Eu grifo como um mapa mental para mim, mas também vai ser uma forma de você trazer um agregamento de informações aos seus alunos, né? Trazer um conteúdo a mais, é algo que pode trazer à sua mente aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Então, os pontos que vocês verem aí de marca-texto, marcados bonitinho, se você quiser sentir no coração de marcar também no seu livro, né, de lição, você pode marcar, inclusive, anotar aí também na rodinha de rodapé, os versículos que nós formos apresentando, fazendo os comentários, isso tudo para trazer mais conhecimento para os seus alunos e até mesmo para você, nosso querido ouvinte. Então, na introdução, por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. E aqui, as demais igrejas, né, obviamente, a gente percebe-se à medida que a igreja em Jerusalém ela crescia, foi sendo necessário o ajuntamento de pessoas, as novas congregações. E nós vemos, por exemplo, no livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Nós vemos as cartas que Paulo envia às igrejas, uma igreja em Corinto, a igreja em Roma, a igreja aos Gálatas, a igreja que havia em Tessalônica. Nós lemos lá em Atos 10, né, que Pedro ele foi levado até a casa de Cornélio e ali reuniram-se pessoas. A família de Cornélio era grande, porque não era só a família, era também os servos, os seus escravos, porque naquele tempo era comum. Todos eles se reuniam e fizeram-se ali o que nós chamamos de ajuntamento de pessoas, reunião para que a palavra de Deus fosse ministrada. Então, essas igrejas, elas tinham como base, como exemplo, a igreja de Jerusalém. Hoje, as igrejas da atualidade, do século XXI, precisam também, assim como as mesmas igrejas do primeiro século, ter como modelo a igreja em Jerusalém. Então, ela é a nossa igreja mãe, é a igreja base, a igreja modelo, a igreja a qual nós devemos imitar as suas atitudes, o seu estilo, a forma que os apóstolos ministravam, a forma que os cristãos viviam, porque isso é louvável ao Senhor, como nós lemos aqui em Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 47. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas. E que marcas eram essas, irmãos? As marcas perseveravam no ensino, versículo 42.
perseveravam no ensino, Atos 2:42, marca aí. Na comunhão, no partir do pão e nas orações, isso eram marcas. E o que são marcas? São aquilo que a pessoa, né, um exemplo, um discípulo de Cristo, quais são as marcas de um discípulo de Cristo? O que define, o que quando qualquer pessoa olha para aquele cristão, para aquele ser humano, quais marcas vêm à mente para definir? Não, aquele cara, aquela moça, realmente, ele é um verdadeiro cristão. Da mesma forma, a igreja ela tinha suas marcas. E aqui em Atos 2:42, nós citamos algumas. Perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Um detalhe é que uma outra marca que a gente ouve muito falar, mas talvez não muito imitada, digamos assim, versículo 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso eram as marcas dessa igreja, marcas da igreja base, da igreja modelo, da igreja mãe, da igreja primitiva. Então, isso se tornou um padrão naquele tempo para todas as igrejas e serve também para todas as igrejas de todas as épocas e de lugares. Isso não é só em Guarapari, em Minas, no Mato Grosso, não. Para todas as épocas, não está fixo em um determinado tempo, não é só lá na igreja do primeiro século, do segundo século, do sexto século, da Idade das Trevas, da Idade Média, não, do século XXI. Para todas as igrejas de todos os tempos e também as igrejas de todos os lugares. Não é algo fixo. A marca da igreja deve ser exemplo para todas. E a igreja em Jerusalém já é um norte para nós. Nós já lemos aqui alguns exemplos que nos norteiam para que hoje a sua igreja, onde você convive, onde você congrega, onde você serve, ela possa também demonstrar da mesma forma essas marcas, sendo exemplo, sendo testemunha aonde estiver plantada. Sendo de origem divina, porque a igreja é de origem divina, como nós lemos na semana passada, que a igreja ela nasceu no Pentecostes, né, no evento de Atos 2, quando Cristo é ascendido aos céus e o Espírito Santo desce, naquele momento nós testemunhamos, né, nós lemos sobre o nascimento, os primórdios da igreja primitiva, sendo de origem divina, uma igreja cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Então, hoje, o que mudou? Nada. Uma igreja bem alicerçada, uma igreja exemplo, que possui marcas, ela precisa, sendo de origem divina, né, como o modelo, porque a igreja é de Deus, cheia do Espírito Santo, uma igreja que tem as marcas do Espírito, o fruto do Espírito com os seus gomos, tem os dons do Espírito, e é uma igreja supervisionada pelos seus líderes e supervisionada de perto, não apenas administradores de quatro paredes, mas eu falo pastor de ovelhas, mestre de alunos e discípulos sedentos por aprender a palavra. Aqui nós vemos como era a igreja em Jerusalém. Origem divina, cheia do Espírito, supervisionada pelos apóstolos. Qual é a marca, então, agora, da igreja da atualidade, do século XXI? Em qualquer lugar, em qualquer momento, essa igreja ela tem a sua origem divina, ela tem que ser uma igreja cheia do Espírito, e ser cheia do Espírito não é no movimento, na euforia, na êxtase dos momentos, dos louvores ou da pregação. Não. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que os seus membros, os seus congregados, eles precisam ter essas marcas do fruto do Espírito com os seus gomos bem definidos. Precisa ser uma igreja com dons espirituais e também uma igreja que é amada pelo seu pastor no sentido de cuidar das ovelhas, de dar a vida pelas ovelhas. É uma igreja alicerçada no ensino, na palavra e na verdadeira palavra, não em teorias, em falácias, em teologias
unilaterais, né, específicas, não, bíblica, é uma igreja bíblica. Ela não tem uma linha específica apenas, ela é bíblica, ela segue a linha do Senhor Jesus, do que o Espírito nos deixou revelado. Amém? Então, nessa introdução, a palavra-chave que você precisa grifar aí é modelo. E um outro versículo que eu gostaria de deixar de exemplo é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que Paulo fala: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então, para nós, cristãos do século 21, na nossa atualidade, sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Nós temos que seguir os modelos, as raízes, as bases. E a igreja não tem diferença. Precisa voltar. A liderança precisa voltar os seus olhos para o passado e entender para que o nosso presente, o nosso futuro, ele possa ser bem alicerçado. Então vamos para o ponto de número 1, uma igreja com sólidos alicerces. Nós já fizemos aqui vários comentários relacionados a isso, mas agora a gente vai tentar ser mais incisivo, mais cirúrgico em algumas coisas. Então, uma igreja com fundamento doutrinário. Não precisa falar muito. A Bíblia tem que ser a base. A palavra de Deus tem que ser o objeto, né, se me permitem dizer assim, mais importante, um dos elementos mais importantes no culto. Por quê? Porque é ela que vai fazer o fundamento doutrinário, a fé dos irmãos, dos novos convertidos, dos batizados, dos irmãos mais novos, né, dos neófitos, ou dos irmãos mais antigos, dos irmãos que alimentam com alimento sólido, precisam ser alimentados continuamente, costumeiramente, com a palavra de Deus. Então, uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. E o que os apóstolos ensinavam? A Bíblia. Eles ensinavam aquilo que eles haviam ouvido diretamente do verbo, da própria palavra de Deus, dos livros da Torá que haviam registrados naquele período. Então, eles ensinavam, era a doutrina deles, a doutrina dos apóstolos. Eles não criaram uma doutrina nova. Era simplesmente a palavra de Deus. Então, é exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino bíblico, no que hoje nós precisamos voltar com mais temor, com mais reverência à palavra, porque é nela o nosso manual, o nosso guia, a nossa luz, a nossa bússola. É ela que vai nortear a nossa fé, que vai moldar o nosso caráter e que vai nos conduzir no caminho da salvação. Isso faz com que uma igreja tenha sólidos alicerces, uma igreja com fundamento doutrinário. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Um dos objetivos que eu não vou dizer mais importante, mas talvez um dos mais importantes da igreja bíblica é que os seus membros, os irmãos em Cristo, as irmãs em Cristo, as crianças, os idosos, independente de idade, de gênero, de posição social, de classe social, eles precisam refletir o caráter de Cristo. E a Bíblia, ela consegue fazer com que nós tenhamos o nosso caráter forjado à imagem de Cristo. Romanos 8 vai falar sobre isso. Hebreus capítulo 4, versículo 12. É um versículo que você pode, meu irmão, minha irmã, colocar aí na sua anotação. Porquanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. E o que eu quero dizer com isso? A Bíblia, ela é o nosso norteador. Ela consegue moldar-nos interiormente, internamente e externamente, para que nós possamos transmitir, não com palavras. Muitas das vezes, né, tem uma frase
do São Tomás de Aquino, que ele diz: pregue em todo o tempo, se necessário, use palavras. Paulo, instruindo a Timóteo, ele fala: pregues em todo o tempo, ensine, redargue, exorte, em todo o tempo, instes a tempo e fora de tempo, não tem momento. A Bíblia, ela faz isso cirurgicamente, ela nos trata internamente, no nosso coração, nas saídas da nossa vida, e também externamente, para que quando alguém olhar para nós, eles possam ver as marcas de Cristo, o caráter de Cristo em nós. Nós somos sal, nós somos luz dessa terra. Então nós temos que iluminar esse mundo negro, esse mundo escuro, nós temos que temperar esse mundo destemperado, sem sabor, esse mundo que está perdido. Então nós precisamos, através da Bíblia, ser norteadores. Nós precisamos mostrar as marcas de Cristo em nós. Ponto 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina traduz o termo grego didaquê, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. Então, quando nós falamos em instruir, existe uma diferença, acredito que todos vocês já saibam, mas se porventura houver alguém que não saiba sobre isso, eu vou explicar de forma sucinta. Existe a diferença entre doutrina e dogma. Doutrina é o que nós temos na Bíblia, as doutrinas bíblicas, as doutrinas teológicas ensinadas na Bíblia, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, né? A martiologia, a soteriologia, a doutrina da igreja, o estudo da igreja, né? A eclesiologia, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo e tudo isso. E nós temos os dogmas. Os dogmas são normas criadas por homens para direcionar e guiar o povo. Então, vou dar um exemplo. Normalmente, o regulamento interno da igreja, o RI, ou uma norma interna da igreja, ela não é uma doutrina, ela é um dogma que foi criado para um determinado propósito, às vezes para conduzir os irmãos de uma certa forma, mas existe essa diferença. E aqui nós temos que a palavra doutrina, ela traduz o termo de ensinar e instruir. E isso tem a ver com fazer discípulos. Jesus, em Mateus, outro versículo que você pode gravar, nós temos ele em mente, nós gravamos esse versículo, recitamos muito em cultos de missões. Mateus capítulo 28, versículo de número 19, diz assim, ó: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. É para isso que uma igreja com sólidos alicerces precisa ser criada, precisa ser instituída, para criar novos discípulos, para criar discípulos fortalecidos, instruídos, doutrinados na palavra, na verdadeira doutrina, a doutrina dos apóstolos. Quando nós lemos esse texto, perseveravam na doutrina dos apóstolos, é a doutrina do texto bíblico, a doutrina da Torá, é a Bíblia. Então grave isso no seu coração. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, ele consegue fazer exatamente aquilo que ele aprendeu do seu mestre. Jesus, ele ensinou 12, esses 12 replicaram para outros, esses outros, né, que se tornaram ali posteriormente os pais apostólicos, depois os pais apologetas, depois os pais teólogos, e depois vem aí os cristãos do primeiro século e tudo, eles conseguiram replicar, criar discípulos. E esse é um costume que nós não temos hoje, nos dias de hoje. Nos tempos, né, da igreja primitiva, nos tempos bíblicos, era muito comum existir um rabino, né, por isso que Jesus era conhecido como rabi, mestre, ter um mestre que tinha discípulos. E o que os discípulos faziam? Seguiam, eles andavam o tempo todo com aquele mestre, para que eles pudessem aprender com aquele mestre os seus ensinamentos. E foi isso que Jesus fez. E foi para isso que ele nos deixou. Ide, portanto, por todo mundo, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo quanto vocês têm aprendido. Aprendido aonde? Aprendido na Bíblia. Aprendido nas Escrituras.
Amém? E o ponto de número 3, uma igreja relacional e piedosa. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. E o Josué Gonçalves, né, o comentarista dessa lição, ele está querendo trazer para nós em relação a isso? Que hoje nós vivemos numa época, né, em pleno século XXI, onde existem um aglomerado, um juntamento de pessoas muito grande, mas sem aquele afeto, sem aquele relacionamento. Aqui nós vemos que existem muitas atividades, mas muitas dessas atividades são feitas sem a harmonia, a koinonia, comunhão, que é ensinada na primeira igreja, no modelo, na base. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração, lá em Atos capítulo 3, versículo 1, e os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração, Atos 6, versículo 4, e a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração, Atos capítulo 12, versículo 5. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver inúmeras passagens, inúmeros momentos em que a igreja, os discípulos, os apóstolos, os cristãos estavam reunindo-se ou na casa de alguém, ou no templo, ou em alguma, como no caso de Atos 2, né, em um local fechado, não era a casa de alguém específico, mas era um local fechado, que era o cenáculo, mas estavam a todo momento orando juntos em comunhão. Então, isso é de extrema importância, porque uma igreja que olha para os modelos da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, ela se torna uma igreja relacional e piedosa. Isso é muito importante. Aqui em cima eu marquei uma setinha, né, que tem aí na nossa lição. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada e nem tampouco discipular. E tem uma frase muito conhecida: quem não se senta para aprender não consegue ou não deve levantar-se para ensinar. Isso é fato. O que nós vemos hoje são... nós temos exemplos, né, das igrejas neopentecostais, eu vou citar esse exemplo para vocês, exemplo de igrejas neopentecostais que, por conta de uma rixa dentro da própria igreja, né, um desentendimento, às vezes uma exortação e tudo, determinado membro saiu daquela igreja e foi fundar a sua igreja. E aí, ao fundar essa igreja, criou-se outras igrejas, porque ali também houve rixas, houve desentendimento, houve exortação, e aí alguém foi lá e aí hoje nós temos o quê? Um monte de igreja, uma igreja em cada esquina. Mas eu te pergunto, será que todas essas igrejas estão seguindo o modelo da igreja de Jerusalém? Será que todas essas igrejas, por mais que tenhamos igrejas aos montes, usa-se até o termo, né? Igreja está mais... antigamente falava-se, principalmente em roça, que havia muitos bares, né? Em cada esquina havia um bar. Hoje utiliza-se dizendo que há mais igreja do que bares, porque tem mais de uma igreja na mesma rua, na mesma esquina. E aí eu pergunto, essas igrejas estão com fundamento sólido, doutrinário na Bíblia, ensinando verdadeiramente os seus membros, os seus servos, os seus ouvintes a seguir as doutrinas dos apóstolos, as doutrinas bíblicas? Será que eles estão perseverando a caminhar cada dia relacionamentos e piedosamente? Será? A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Amém? Então, sinopse do ponto 1 foi: a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. Vamos para o ponto de número 2. E eu até marquei aqui no auxílio bibliológico algo interessante. Eu vou mais fazer, né, a leitura para os irmãos terem como subsídio a mais aí de informação. O que é admirável é que essas características eram bastante simples e práticas, né? Quando a gente fala da doutrina dos apóstolos, oração, comunhão, isso é coisa básica, isso é coisa simples. Isso não é algo de outro mundo difícil de ser feito.
E aí, os primeiros cristãos eram profundamente devotados à mensagem de Cristo. Se tinha algo que ardia o coração deles, era quando eles ouviam a palavra de Cristo. Era quando eles ouviam acerca de Cristo. Isso era profundamente a devoção. A mensagem de Cristo era o centro. Os seguidores de Deus na igreja primitiva não somente eram dedicados ao seu relacionamento básico e predominante com Deus, como também estavam comprometidos em construir relacionamentos abertos, honestos e espiritualmente encorajadores com o povo de Deus. Aqui em cima tem mais um, que é em relação à oração. Por quê? A oração era claramente uma grande prioridade, uma parte vital da vida da igreja primitiva. Esse é o auxílio bibliológico aí do ponto 1. Ponto 2 vai nos falar sobre uma igreja observadora dos símbolos cristãos. E quais são esses símbolos? O primeiro deles, o batismo. Nós vemos que logo após Pedro fazer a pregação, aqui em Atos capítulo 2, e temos no texto áureo também, texto base, nós vemos que os irmãos perguntaram: o que faremos, varões? O que nós temos que fazer agora? E aí Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Eles observavam, perguntaram-se: o que eu preciso fazer para ser salvo? Arrependa-se dos seus pecados. É a mesma pregação de João Batista: arrependei-vos. É a mesma pregação de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, pregando no deserto, ele dizia: arrependei-vos. Jesus, em sua primeira pregação, ele prega: arrependei-vos. Pedro, em sua primeira pregação, ele vai dizer o quê? Arrependei-vos. Ou seja, observando a doutrina, o direcionamento, que é o arrependimento, é a única forma de nós alcançarmos gratuitamente, genuinamente a fé, porque não adianta só eu dizer que acreditei, eu levantar a minha mão e falar: não, eu aceito. Mas se eu não arrepender em meu coração, Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, ele diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É algo simples, é algo básico. Porém, muitas pessoas às vezes fazem esses gestos, de levantar a mão, de ir à frente, apenas como por medo ou por intimidação, porque tem alguém insistindo. E aí lá no seu íntimo ele não se arrepende dos seus pecados, ele sai dali, continua, pega o seu pecadinho de estimação que ele deixa na porta da igreja e volta com ele para casa, e ele não confessa. Então são observâncias do batismo, por exemplo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Essa igreja, a igreja de Jerusalém, sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã, Marcos 16:16. Nós vamos ler aqui para os irmãos. Nós temos esse texto também gravado em nossa cabeça, muito utilizado em cultos evangelísticos, mas sempre utiliza-se do texto bíblico, que é o que eu faço questão de sempre ler. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido de seus pecados e crido em Jesus, como nós já comentamos. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. O que acontece hoje? Quando a pessoa ela batiza, o batismo ele sendo uma observância dos símbolos cristãos, ele sendo uma das marcas, é uma forma de eu dizer para o mundo: olha, eu estou morrendo para o mundo e estou nascendo nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que o batismo passa e essa é a mensagem que os apóstolos persistiram em ensinar, seguindo o exemplo de Jesus, seguindo a ordenança de Jesus. Pedro batizou os irmãos na casa de Cornélio. Nós vemos Pedro ensinando também o que aqueles homens que ouviram a mensagem de Atos 2 deveriam fazer: arrepender-se e batizar-se. E outro símbolo cristão
a ceia do Senhor. E aqui nós temos, a maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Quando falam que perseveraram no partir do pão, a maioria acredita que esse exemplo significa a comunhão no momento da Santa Ceia. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor, que Paulo fala lá em 1 Coríntios, combinando a ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. E o que o símbolo da Santa Ceia traz para nós de mensagem? Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Entregando o seu corpo, derramando o seu sangue, e é uma lembrança de que Ele voltará. Então eu estou todos os dias, como os irmãos da igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, eles estavam todos os dias trazendo essa lembrança, trazendo à sua memória essa recordação de que Jesus voltaria, de que ele morreu por nossos pecados, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. A título de exemplo, irmãos, só fazendo um rápido comentário para a gente partir para o final, uma igreja, e eu falo isso como experiência, uma igreja que não recebe bem os seus convidados, né, os seus visitantes, é uma igreja, isso de experiência, não é regra, mas é experiência, é uma igreja que possivelmente está fadada a ser uma igreja fria, uma igreja distante de Cristo. Independente de quem adentre as portas, essa pessoa precisa ser bem recebida. E aqui, como nós aprendemos, né, os irmãos que eram ajuntados à igreja, eles eram recebidos com amor, com alegria, e eles eram tratados como os demais irmãos. Eles não era feito tipo uma separação, não, peraí, aqui é o nosso grupinho, aqui é outro grupinho. Pelo contrário, hoje as pessoas chegam na igreja e muitas das vezes não recebem um cumprimento, uma saudação, né? Saudação que eu falo é dos próprios irmãos mesmo, às vezes é só seja bem-vindo aí, tá? E amém, acabou, e só isso. Essa pessoa provavelmente, se ela tiver que escolher entre voltar naquela igreja ou escolher uma outra, ela vai pensar assim, eu prefiro ir em outra igreja, porque nessa aqui eu não fui muito bem recebido. Essa é uma característica que está fadada a mostrar frieza, mostrar que os seus visitantes são inconvenientes ali. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconvenientes. Na igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e também parte do grupo. A pessoa tem que se sentir bem recebida. Ela precisa se sentir amada ali pelos irmãos, independente de classe, de posição, de cor, de pensamento, de ideologia, tá bom? E por fim, no último ponto, uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. Eu gostaria de colocar aqui para vocês, porque quando eu estava lendo essa parte, me veio à mente Eclesiastes capítulo 5, que vai dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui o nosso texto, Eclesiastes capítulo de número 5. Seja cuidadoso quando entrares na casa do Senhor. Pulando rápido, e aí passa muito. Ó, perfeito. Aqui. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo.
E aí você vai lendo o restante do versículo. E na hora que eu li sobre essa parte, né, que a igreja de Jerusalém era uma igreja reverente e que em cada alma havia temor, Atos 2:43, eu me lembrei desse versículo porque hoje nós vemos que as pessoas, elas adentram o templo sem temor, sem reverência, parece que estão entrando em qualquer lugar, sem aquela mentalidade de que, cara, eu estou entrando na casa do Senhor a partir de agora. Não podemos, de forma nenhuma, perder o respeito pelo sagrado. Não podemos perder, de forma nenhuma, respeito pelo sagrado. Um complemento que eu quero trazer para os irmãos, que na Bíblia o temor do Senhor refere-se a um profundo respeito e reverência pela divindade, que leva à obediência e a uma vida justa. Uma pessoa que teme a Deus, ela não tem medo de Deus. Temor é diferente de ter medo. Temor leva a pessoa a ser reverente, a ser obediente, e isso tudo leva a ter uma vida justa, a ter uma prática diária de vida justa. Se nós entrarmos dentro de um tribunal, nós seremos reverentes ao juiz. Se você não fizer corretamente ou falar corretamente os termos que são especificados ali para o juiz, direcionados ao juiz, você provavelmente pode sair dali preso. Se você não se portar com reverência, com temor ali dentro. Da mesma forma, com o Senhor e com as coisas do Senhor, nós precisamos ter temor, reverência, que leva à obediência, e a obediência nos leva a uma vida piedosa, uma vida justa, uma prática diária de obediência. Não se trata de um medo paralisante, mas de reconhecimento da santidade e do poder de Deus, o que impulsiona a evitar o mal e a buscar a sua vontade. Então, isso é o que nós não podemos fazer, porque a igreja em Jerusalém, os irmãos, quando adentravam para encontrar-se em nome do Senhor, era uma igreja reverente. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. E também era uma igreja que os dons espirituais abrilhantavam, ornamentavam essa igreja. Eles faziam com que a igreja crescesse cada dia mais, porque cresciam-se na graça e no conhecimento, pregavam-se com poder e com autoridade e com milagres, com maravilhas que aconteciam no meio do povo. Nós lemos que a sombra de Pedro curava, que Paulo, né, o lenço que Paulo enxugava ali, o suor, era colocado sobre os enfermos e os enfermos eles eram curados. A oração de Atos capítulo 12, se não me falha a memória, Pedro preso, a igreja ora e Deus milagrosamente envia anjos para liberar Pedro da prisão. São milagres que ornavam ainda mais, através dos dons espirituais, a igreja primitiva. E o ponto 2, uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Então, se você quer ser marcado na sua igreja, ou ter a marca em sua igreja de ser uma igreja acolhedora, faça o que eu comentei aqui no ponto anterior. Receba bem os seus visitantes, trate bem os seus visitantes, não olhe roupa, aparência, cor, ideologia, não olhe isso. Olhe um ser humano com uma alma sedenta, uma alma que precisa ser resgatada, uma ovelha que está perdida, um cego que está andando. Olhe dessa forma e todo tipo de, como que eu posso dizer, todo o tipo de irrelevância, né? Isso não é relevante para mim, ir lá e fazer isso. Todos esses dogmas de irrelevância vão ser caídos por terra, porque você já não está mais vendo uma posição social, uma classe social, uma cor, uma ideologia. Você está vendo uma alma, olhando com os olhos de Deus, olhando para aquela pessoa como Deus olharia para ela. É uma ovelha que está perdida. Então, uma das marcas de uma igreja firme, fiel, sólida em palavra, sólida em doutrina, sólida na perseverança, é uma igreja que acolhe muito bem
os seus visitantes, e não só os visitantes, né? Os membros também recebe, faz com que aqueles membros eles sejam bem recebidos, se sintam bem ali naquele ambiente. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconvenientes. Nós já falamos isso aqui. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. E o último ponto, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, porque em Atos 2:47 vai nos dizer que eles louvavam a Deus, louvando a Deus. Olha só, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. É usado também para descrever, né, no exemplo de louvar, é usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa por Pedro e João. Portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão é a expressão louvando a Deus, louvar a Deus. Nós vemos muito isso no livro de Salmos, né? No livro poético, que é o livro de Salmos. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Os princípios da Igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. Amém, meus irmãos? E agora, para nós finalizarmos, na conclusão, vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, um modelo para todas as outras, que é o que nós falamos, que a igreja atual precisa voltar os seus olhos para a igreja ideal, para a igreja base, para a igreja modelo. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Como eu mencionei lá no começo, nós precisamos olhar para essa igreja para aprendermos com ela aquilo que é bom, replicarmos isso na nossa atualidade, na nossa igreja, e aprendermos com ela, com os erros, com os problemas, para sabermos corrigir e lidar no nosso tempo com os mesmos problemas. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Não tinha nada disso. Pelo contrário, foi a igreja escolhida por Deus para ter o berço do cristianismo, para ser o modelo que as demais igrejas iriam seguir. Então, meus irmãos, essa é a nossa lição de número 2. Espero que vocês tenham anotado, aprendido. É mais um subsídio, é mais um comentário rápido, resumido, para te dar um norte nas suas aulas. Deus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa aula, bons estudos.